Olá, pessoal. Aqui é mais um Papo de Pé. Na verdade, é o passo a passo Papo de Pé. Pequenas informações, pequenos vídeos sobre questões teóricas da psicologia do esporte para a gente poder discutir alguns temas. Lembrando que o Papo de Pé, eu sou o Rodrigo Pieri, aqui do Rio de Janeiro. Nós temos o Maurício Marques, do Rio Grande do Sul. Nós temos Boa Rodrigo noite. Falcão, de São Paulo. Tudo bem? E nós temos a Thaís Coutinho, de Salvador, da Bahia. Então, gente, hoje a gente vai falar um tema, na verdade, que foi sugerido por um espectador nosso dos temas ao vivo. Então, por isso que é legal até participar dos temas ao vivo, que vocês podem colocar, pedir sugestões, botar temas que a gente discute nessas pílulas, nesse passo a passo do Papo de Pé. E a pergunta dele, Maurício, foi o seguinte: ele falou que ele conhecia diversas áreas da psicologia. Ele conhecia psicologia junguiana, lacaniana, freudiana, TCC, etc, etc, etc e tal. E a pergunta dele era como é que cada linha teórica atua na psicologia esportiva. Perfeito. Essa é uma dúvida bastante comum, ou então outra dúvida que aparece bastante, né? Qual é a melhor linha para trabalhar com a psicologia do esporte? Então é muito Boa. importante a gente deixar claro que a psicologia do esporte ela é um campo de atuação, como existe a psicologia escolar, como existe a psicologia clínica, como existe a psicologia hospitalar, entre outras. Então, se pode trabalhar dentro da psicologia do esporte com diferentes abordagens teóricas, com a que o psicólogo já tem por formação, né? Por escolha, seja a psicanálise, seja a análise do comportamento, humanista, cognitivo-comportamental, ou qualquer uma dessas outras, né? A questão é que sempre a abordagem teórica ela é uma forma que essa pessoa, que o psicólogo, entende a psicoterapia, a visão do ser humano que ele tem, e a partir disso, como intervém em várias questões, né? Eu mesmo, por exemplo, tenho uma formação psicanalítica dentro da clínica freudiana, que é o que tinha na minha universidade, a mais forte, na Federal do Rio Grande do Sul, mas eu não consigo fazer a psicanálise clássica de consultório quando eu estou com meus atletas, né? Mesmo os que eu atendo em consultório, eu parto no pressuposto, no meu caso, que é escuta, faço a escuta flutuante, trabalho com associações, porém eu também trabalho com uma série de técnicas que costumam ser mais identificadas com a cognitivo-comportamental. E nem por isso eu me considero um cognitivista comportamentalista. Mas sim, acabo usando de várias técnicas que eu aprendi ao longo do meu trabalho com a psicologia do esporte, que eu noto que tem um resultado eficaz nesse outro set, né, nesse outro local de trabalho. Bacana que você até traz uma outra questão, né? Que o psicólogo do esporte não só trabalha ali no campo, ou na quadra, ou etc., com o atleta, mas também no próprio consultório, né? Recebendo no consultório. E outra questão que você trouxe que é muito importante é a questão de técnicas e ferramentas, né? A partir do momento que está validado pelo Conselho Federal de Psicologia e que você tem um domínio daquele instrumento, você sendo psicólogo, você pode utilizar, né? Perfeitamente. Falcão, você, qual é a sua linha teórica? Como é que você atua? O que você percebe? E o que você pensa dessa questão aí que foi levantada por um espectador nosso? Então, a minha linha teórica é a análise do comportamento, né? Como o Maurício frisou bem, que no Brasil e no mundo, né, é possível você optar por qualquer linha teórica e atuar na psicologia do esporte, né? Então, o Brasil, nesse sentido, ele é diferente dos outros lugares do mundo, né? Em que a gente vê mais uma tradição da TCC, da análise do comportamento, enfim. Aqui no Brasil a gente tem pessoas de várias abordagens e atuando com atletas, com times, etc. A minha visão de homem, ela é baseada basicamente na aprendizagem né, do ser humano e do quanto o ambiente em que as pessoas estão inseridas são importantes para desenvolver comportamentos, enfim, né, nesse tipo de coisa. Então, eu gosto muito de observar
o ambiente que eu estou, de verificar as relações desse ambiente, né? As relações... O ambiente a gente entende por algo amplo, né? Não só o ambiente físico, mas o ambiente da pessoa, né? Enfim, o ambiente interno, digamos assim, né? O que ela produz delas, enfim, sensações, sentimentos, pensamentos, esse tipo de coisa, tudo isso, a análise do comportamento chama de ambiente, né? Então a gente procura observar bem esse ambiente, conversando, enfim, verificando as relações entre atletas, por exemplo, entre atletas e técnicos, enfim, entre os atletas e a família, como que se dá a relação dentro de quadra, né, no meu caso, né, que eu atuo com basquete, dentro de quadra, nos treinos, outros ambientes, enfim. Então, é basicamente isso que a gente faz, né? E a gente tenta operar nesse ambiente, né? Em alguns momentos reforçando comportamentos, em outros momentos, né, evitando certos tipos de punições e conversando com os atletas e com os técnicos, né, para entender essa relação, né, essas variáveis, enfim. Então, basicamente, a análise do comportamento trabalha dessa maneira, né? Mas, assim, além disso, a gente utiliza também de outras coisas. Por exemplo, eu utilizo muito de dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo não é algo exclusivo de uma abordagem, né? Ela tem uma linha teórica forte, né, que é mais psicodinâmica, digamos assim, mas a gente também bebe dessa fonte. Como o Maurício disse, né, ele usa também técnicas de TCC, enfim, eu também utilizo dinâmicas de grupo e algumas outras coisas para implementar no dia a dia do meu trabalho. Legal, legal. E acho que você trouxe uma outra coisa fundamental, Falcão, que é o papel da observação na atuação da psicologia, né? Principalmente ali psicólogo do esporte. Muita gente não entende o que o psicólogo está ali fazendo, observando o treino de luta, de ginástica, de natação, de todos os esportes. O psicólogo sempre tem um papel ali também de dar uma observada, e essa observação é fundamental. E aí, Thaís, trazendo um pouco aí também do que o Falcão falou, eu falo muito nas minhas aulas, né, falo muito para os meus alunos que antes de qualquer coisa, nós somos psicólogos. Eu, por exemplo, eu venho da linha junguiana, eu estudo muito e gosto muito, utilizo muito no meu consultório e no esporte, qualquer outro lugar que eu vou, a teoria junguiana, dos arquétipos, inconsciente coletivo. Eu vejo muito atleta ali através do processo de individuação, a jornada do herói, a persona, as sombras, o casamento ali dos opostos, é muito como eu avalio, como eu analiso o atleta. Mas antes de qualquer coisa, antes de ele ser atleta, ele é um sujeito. E o que a gente está trabalhando é o sujeito, né? E aí eu queria saber um pouco qual é a sua formação, qual é a sua abordagem teórica, como é que isso vai para o esporte. Olha, eu me identifiquei muito quando você falou da questão da observação, porque de fato muita gente se pergunta, nossa, mas o que é que essa psicóloga quer ali no treino? Gente, mas ela está sendo paga para ficar vendo treino, para ficar vendo jogo, enquanto as outras pessoas estão ali trabalhando. Não, gente, eu estou trabalhando, sabe? As pessoas não entendem a importância da observação e a importância de você estar ali naquele ambiente que é mais confortável para o atleta. Ali sim ele vai te falar diversas coisas que, às vezes, quando você chama para a tua sala, ali já vai meio que fazer com que o atleta se sinta mais preso, né, para falar sobre diversas questões. Então, ali no treino, no dia a dia, é que realmente ele vai falar sobre ele, vai falar sobre o colega, a gente vai entender as relações no grupo. Então, realmente, a observação é extremamente importante, independente da abordagem de cada um. Como vocês colocaram, a TCC é muito comentada, né, aqui no Brasil também, apesar de essa diversificação, a gente vê psicólogos trabalhando com psicodrama, com a comportamental. Você falou, né, você é junguiano, então a gente vê essa diversidade, mas muitas pessoas falam, eu só posso trabalhar com a cognitivo-comportamental? Não, mas muitas pessoas também utilizam essas técnicas, né? Então você pode ter, como o Maurício falou, você
tem ali a sua visão de ser humano, você pode ter uma ideia diferente da cognitiva comportamental, de como que esse sujeito se constitui como sujeito, porém você também pode, né, acabar utilizando essas técnicas. Eu trabalho com a abordagem sistêmica e ela tem muito a ver com o que eu penso sobre o ser humano, com a minha visão de homem, e ela me ajuda bastante a entender tanto aquele atleta de forma individual, quanto também as equipes, né? Me ajuda a entender as relações que se estabelecem ali naquele meio, as relações que o meu atleta desenvolve, de que forma que elas vão interferir no seu rendimento. Para trabalhar com a equipe também me ajuda bastante, né? Quando a gente vai avaliar aquela equipe, a gente vai avaliar as relações que ocorrem entre os indivíduos, né? E isso vai falar muito sobre o grupo. Algumas vezes a gente vê, por exemplo, depois de um campeonato, as pessoas comentando, nossa, mas como que essa equipe não conquistou um título? Essa equipe que tem tantos astros, né, como titulares, como que eles não conseguiram? Era o favorito, eles estavam com o título ali na mão, o que aconteceu? Porque justamente a sistêmica ajuda bastante a gente a entender essa questão, porque quando a gente vai pensar em uma equipe, a gente não vai pensar nela como João mais André, mais Paulo, mais Pedro. A gente vai pensar em João se relacionando com Pedro, se relacionando com Paulo, Paulo se relacionando com André, com Pedro, com José, enfim, a gente não vai pensar nessa somatória dos indivíduos, e sim nas relações que a gente pode observar ali naquele grupo. E isso vai falar muito pra gente, é muito diferente quando a gente vai nessa perspectiva de o todo ser maior do que a somatória, né, das suas partes. Então, acaba ajudando bastante a entender tanto como o desempenho do atleta pode sofrer influência de diversos agentes, influência da família, influência da forma como ele é visto naquele grupo, de como que ele vê o grupo, das relações no grupo, das próprias questões institucionais, também de como que a equipe ali vai se relacionar para obter, né, os seus objetivos. Bacana. Então, não é nada, eu acho que assim, a gente fecha a nossa conversa com não é nada melhor, não é nada mais a atuação da psicologia no esporte, a observação nos dá toda essa leitura que a Thaís, que o Rodrigo, que o Maurício disseram, uma boa anamnese também nos dá muita leitura de quem é aquele sujeito, quem é aquele atleta que está ali com a gente. As técnicas, contanto que você tenha um domínio, contanto que você conheça, contanto que tenha validade ética, né, que esteja pelo CFP, que esteja tudo ok, que você utiliza numa boa, e o seu estar ético, a sua forma de atuar ética. Isso é fundamental antes de qualquer abordagem, antes de qualquer coisa, nós lidamos com o sujeito. Gente, esse foi o passo a passo do Papo de Pé. Hoje conversamos um pouco sobre diferentes abordagens, existem muitas outras, como o Falcão falou no início. Aqui no Brasil nós temos diversos psicólogos atuando com diversas áreas da psicologia, na psicologia do esporte. É isso, foi um prazer enorme e até o próximo Papo de Pé. Um abraço, até. Até Até a próxima.